a paz do Senhor entre nós. Então hoje nós temos um estudo de fé, um estudo bem forte, um estudo que está fortalecendo o nosso estudo, um estudo que estará no fé e também que deixa a presença de Deus toma no nosso coração, consciência, para não olhar a palavra de Deus também, mas não tem que estar na obediência com Deus. Não tem que agradecer a Deus e também não tem que amar Deus. Não tem que estar também com fé, se a palavra está falando. Então, gosto, não também, não está ora primeiro, não está pedindo orientação de Deus e depois não começa com o nosso estudo de hoje. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela presença de Deus, obrigado pelo amor, obrigado pelo Espírito de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Pai Santo, tudo que Ele está pedindo, não está pedindo em nome, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, hoje nosso estudo é muito forte, é Gênesis 22, 1-18. Então, a palavra de Deus está bem fortalecendo, a palavra de Deus também fala conosco, não está hoje também, hora que não gosta de Deus, que não sabe quem que é Deus, não está fazendo coisas maravilhosas para Deus. E também não está hoje, mas com Deus, mas tudo é possível, mas com fé tudo é possível. Às vezes não está falando, mas nós é pecador, mas hora que não tem Espírito de Deus, não está fazendo coisas diferentes. Então, gosto também ler. Depois, nós procede com o nosso estudo de hoje. Deus manda Abraão matar o seu filho, Isaac. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ela respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifício ali com holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo os dois dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toca no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá,
Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho. Esteja certo que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades do que lhes foram inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Palavra do Senhor. Então, o que é a palavra de Deus nesse momento? Sata fala conosco. Palavra, nesse momento, Sata fala na Gênesis 23, 1 até 18. Palavra, Sata fala de uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé com uma mudança interior, uma mudança também das profundidades da natureza de um ser humano. Então, também apóstolo, na palavra de Deus, está mostrando, uma fé diz que a fé é preciosa. Então, também no livros de Hebreus, também podemos ler as grandes obras da fé que são mais preciosas do que o ouro. No livro de Hebreus estão lá os exemplos da fé. Aquela palavra está fortalecendo. E também no livro do Pedro, 1 de Pedro 1, 7, a palavra que nos fortalece. Assim aconteceu para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro e prata que parece, e mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Palavra de Jesus, palavra de Deus, palavra da salvação. Então, o que palavra você está mostrando, mas não tem fé viva? Fé é aqueles exemplos que não olham de fé, que as pessoas que acreditam em Deus de verdade. Então, palavra você está falando, uma hora que não tem fé, nada é impossível. Palavra você está fortalecendo, você está falando conosco sobre o fé, um homem que teme a Deus de verdade. Então, a nós ali, como nos está ali, está estuda exemplo de Abraão, não está pedindo Deus também para dar aquele fé de verdade. Aquele fé que não está falando de boca, mas fé que não está sentindo Deus no nosso coração, aquela que não está pedindo Deus para fortalecer. Então, no sacrifício da fé, no versículo 2, então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifício ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Num dos montes que eu lhe indicarei. Então, coisa que a palavra Lisa está fortalece. Então, a palavra Lisa está mostrando que a maior história da humanidade, então, representa Abraão como sendo o meio pelo qual remedirá a humanidade. Então, pela morte, a morte do seu único filho. O qual Isaque, como seu único filho, era também do tipo de Jesus Cristo. A palavra está fortalecendo dessa maneira ali, que Isaque era do tipo de Jesus, para modo Abraão canega seu filho para sacrifício, se Deus pedir. E depois, no versículo 3, a palavra está falando a obediência da fé. O que é a obediência da fé? Então, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo os dois dos seus servos, Isaque e o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ele obedeceu a palavra, obedeceu a indicação de Deus. Ele partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado.
Então, pela salvação da humanidade, o sacrifício humano também lhe se exige, porque o sangue dos touros, antigamente, que se servia, então ali na palavra, que se servia para trazer aquele pecado do mundo. Então, ali se a palavra se está mostrando, mas na Hebreus 10, 4, esse está falando, entretanto, teria que ser o sacrifício daquele que é perfeito e, portanto, a necessidade da encarnação. Então, no Isaías 7, 14, também está lá escrito a necessidade da encarnação. Então, a necessidade que Jesus que tem que para bem salvar-nos e também a necessidade da perfeição. Que palavra se está fortalecendo. A esperança da fé. No versículo 5, que palavra ali se está fortalecendo? Ele a seus servos ficam aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então, fiquem aqui. Não precisa ir comigo. Então, a palavra se está mostrando. Mas Abraão sabia o que você estava fazendo. Mas é que eu queria fazer para pessoas dar conta. Eu queria fazer para agradar a Deus. Por isso que eu falei nesse vídeo. Para morrer, você está fazendo algo com amor, com fé e com obediência. Aquela palavra se está fortalecendo ali, sim. Então, também, Abraão sabia que a promessa de Deus estava no Isaac, e no Gênesis 21, 12, está lá escrito. Mas Deus lhe disse, não se perturba por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que a Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Então, ali, a palavra se está fortalecendo, mas Abraão sabia que é por causa de Isaac, mas que sabia como. Mas mais para frente, a palavra também ensinando é modo que Deus também mostra e como. Então, ali também, não estou hoje, em qualquer momento, em qualquer segundo, mas não tem que estar adorar a Deus, não tem que estar glorificar a Deus. Para morrer, se a palavra está falando, depois de adorarmos, voltaremos. Então, a palavra de Deus está falando, não em qualquer momento, em qualquer segundo, não tem que estar adorar a Deus. Nós, Deus de verdade, nós, Deus de coração. Então, louvor e glória é de Deus e a glória para sempre. Então, nesse momento, ali, Bíblia mesmo se está ensinando, mas não tem que estar adorar a Deus, para não glorificar a Deus, para não dar a Deus graças por vossa imensa glória. Para amor de Deus é grande, Deus é poderoso. Então, nós tudo não tem que aprender a adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Então, sim, palavras se está ensinando na Bíblia para não adorar. Adora nós, Deus, que é nosso Pai. Ele não está hoje, mas Abraão também, a ele, para além que tem aquela fé que na Deus, que tem aquela obediência, e ele também está adora a Deus, está glorifica a Deus. E também ele se está mostrando, voltaremos para vós. Então ele acreditou que Deus ressuscitava o menino entre os mortos. Então por que Abraão a ele acredita, mas Deus meta uma solução estava na Isaac. Para morrer ele acha, mas Deus ressuscitava entre os mortos. Então ele se ensina hoje aquela presença de Jesus Cristo, que Jesus ressuscita entre os mortos. Por isso que a gente médio é falar, minha Deus é Deus. Minha Deus, ele é tudo poderoso. Minha Deus que faz mal, que faz terra. Então, meu Deus, ele que vai lhe ressuscitar dos mortos. Então, por isso que ele não tinha medo de entregar o seu filho, o seu único filho, porque sabia que Deus ia ressuscitar o Isaac, o seu filho, entre os mortos. Abraão tinha essa fé, tem essa confiança, por isso que ele não negou. E depois a palavra também, agora você está respondendo, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Ele
é que põe menino medo, é que espanta menino. É falar, Deus mesmo há de prover. Que ele é fé, que ele é esperança, que ele conche atitude de nós Deus, que ele conche poder de nós Deus, que é tudo poderoso. Que ele que palavra está fortalecendo nesse momento, momento de luz, momento de paz, momento de sabedoria. Então Isaac ia ser como um filho de Deus. Então ali, essa mostra que ele promovido pelo Senhor, o qual remedia a humanidade ao entregar-se em sacrifício na cruz. É aquele que palavra está fortalecendo, coisa que Isaac significa para nós. Então essa significa cima Jesus Cristo, que era para ser remedido na cruz. Então a perseverança da fé no versículo 9 é muito forte, que está bem explicando. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abrão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em cima da lenha. Então, gosto de fazer aquela descrição. Então, Abrão edificou um altar que fazia como um lugar santíssimo. Que palavra está falando. Então, essa mostra o que Abrão faz. Então, Abrão construi um altar. Abrão também, essa mostra, me construi um altar que é um lugar santíssimo. Que isso significa que passagem de versículo 9 é muito forte, né? Para não ouvir que palavra ele está explicando. E depois, ele arrumou a lenha. Então, que lenha em ordem, então, ele significa a cruz. Que palavra está falando. Então, que lenha significa a cruz. Palavra está fortalecendo. E amarrou seu filho Isaque. Coisa que está falando ali, que ele é típico de Jesus quando foi pregado na cruz. E colocou o altar em cima da lenha. Então, em cima da lenha, coisa que palavra está falando ali, então, e pôs o altar em cima da lenha. Então, que em cima da lenha lá é quando que Jesus retirado sobre a cruz. Então, Jesus está estirado sobre a cruz. Palavra de força. Então, que significa Isaque para com Deus lá assim. Então, ali, palavra está explicando muito forte. Coisa que Abrão faz aquele altar. E depois, aquele altar também significa aquele lugar santíssimo. E aquele lugar santíssimo também, tanto que põe aquela lenha, então significa também que aquele cruz que Jesus estava. E depois, canto que Emara Isaac, lá mostra canto que Jesus pregaram na cruz. E por último, canto que Paul em cima de lenha, ela mostra canto Jesus estava esterrado na cruz. Esterrado sobre a cruz. Muito forte a palavra de Deus nesse momento. Então, lhe ensina Marcos 4:40. Coisa que Jesus lhe fala aos seus discípulos. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Então Jesus Cristo está falando também para não ter fé. Sim, aquele que Abrão tem. Sim, aquele que Abrão mostra. Que ele fé de verdade. Então a vitória é a fé. Coisa que palavra você está falando? Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Não toca no rapaz. Então que ela foi um momento de muita ternura para Abrão, para morrer bem pela fase, mas Deus falou que faz, que ele só era para sabia se você fazer aquilo para mim. Então Abrão teve aquela intenção de matar Isaque, mas ele prova a Deus que teve uma plena intenção de fazê-lo e provou isso. Então, porque já conhece e temes a Deus, então nesse não olha, ele teme a Deus, me conche aquele poder de Deus. Então, essa mostra, me caracusa esse filho, esse único filho, ele está mostrando, mas ele teme a Deus, e teme Deus de verdade, que é caracuzar esse único filho.
Então o sacrifício foi devolvido por Deus ao seu pai. Ele se palavra está falando pela fé. E quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava ao ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência seria considerada. Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar dos mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos. E no Marcos 9:23, a palavra nos fortalece. Disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E no João 1:5-4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. E para terminar, a palavra nos fortalece com a vitória da fé. A vitória da fé. O que é a palavra que nos ensina? O novo nascimento e a mudança interior mais profunda de um ser humano pode experimentar. A mudança interior é mais profundo que um homem pode experimentar. A mudança anterior. Se não lê palavra, que não está na palavra, que houve mudança, nunca te chega lá. Então não tem que mudar. Não tem que mudar para não experimentar aquela parte espiritual. Então, Abraão canta que aceita Deus e muda de verdade. É muda. E a hora que não muda, o que a palavra está mostrando? Está mostrando, mas não está recebendo aquele caráter de Deus. E mas não está torna semelhante a ele espiritualmente e moral. Então, se não está com Deus, nunca se muda nosso caráter. Jesus, misericórdia. Então, palavra falando, palavra se está ensinando, mas não tem que mudar nosso caráter. Para não ter que ele entrega muito forte. Ele disse, essa está falando, mas quem é que muda interiormente, mas que ela tem aquela mudança profunda. Então, se não está na palavra, nunca tem aquela mudança profunda. Não entrega. Como nunca chega lá. Como de Abraão, ele entrega. Ele está mostrando uma vitória da fé. É só com o nascimento da mudança profunda interior. Na nossa mente, na nossa consciência, na nosso coração, na nosso espírito. Então, que ela imediatamente não tem aquele caráter de Deus, que é o caráter de Jesus, que é o caráter de que ele é com presença de Espírito de Deus, que é Espírito Santo, que é Espírito que está muda, que é Espírito que está de amor, que é Espírito que está dando aquele caráter semelhante a Deus. Então, não entrega para não renova nós dentro, para não saber o que é palavra, que vive palavra, que aceita a palavra de Deus, que não fala palavra só na boca, mas não deixa, não tem aquele exemplo de Abraão, que Abraão faz. Abraão é entrega de verdade, é entrega-se filho, é entrega com amor, é entrega com sabedoria. É aquele que palavra nesse momento está te chamando a atenção, que é mudança interior. Se não está na palavra, nunca tem mudança interior, que não flama, não se muda. Mudança interior, que ele é que está não tem aquele caráter igual a nós, Deus. E que caráter espiritual. É aquele caráter espiritual que está falta na nós. É aquele caráter espiritual que está falta no mundo. É aquele caráter espiritual que está falta na nossa renovação, na nossa consciência e na nossa parte interior. Então, ali, hora que não tem aquele caráter, que a palavra está falando, mas mesmo que as perseguições de Satanás, que está levanta que as guerras terríveis sobre nós vidas, não está vence, para nós é nascido de Deus, e ele não alcança a melhor vitória da fé. Então, a salvação, portanto, é a fé que assegura o seu crescimento, a sua confiança, a sua paz, a sua certeza, e todas as promessas do Altíssimo são fiéis e verdadeiros para quem é que crê. Palavra do Senhor. Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo seu amor, pelo Santo Espírito. Obrigado pela sua presença nesse momento. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai Santo. Pai Santo, meu bem, com renovação espiritual, uma renovação interior, uma renovação com consciência, uma renovação com amor, uma renovação com presença do Espírito, uma renovação com presença de amor de Deus no nosso coração. Pai Santo, tudo que ele está pedindo, não está pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, desejo uma semana abençoada.
Na última foi muito forte. Aquela pregação ali foi muito tocante. Foi uma palavra muito intensiva que a palavra dá como vitória da fé. Então, desejo a nós tudo uma semana abençoada. Que Deus permanece no interior de nosso coração, está muda, nossa consciência está muda dentro de nós. Obrigado que nos está ser também um exemplo como Abrão na palavra de Deus. Shalom.